Escuta, os antepassados Caraíbas chegaram há muito tempo. Assim começa uma narrativa tradicional dos Kuikuro, um dos 16 povos que vivem no território indígena do Xingu. O relato mostra como os Kuikuro viram, ao longo do tempo, a chegada dos brancos a essa região, onde hoje fica o estado do Mato Grosso. No século XVIII, os Caraíbas chegaram em expedições bandeirantes que capturavam, escravizavam e matavam indígenas. No século XIX, chegaram em viagens científicas que vinham em paz, mas traziam doenças devastadoras. No século XX, chegaram em expedições patrocinadas pelo Estado brasileiro, que via o Xingu e a Amazônia, de modo geral, como um vasto espaço ocioso à espera de ocupação. Os Caraíbas dizem de nós: vamos pegar a terra deles. Deixamos eles sem terra. Por que isso? O Parque Indígena do Xingu é um símbolo da luta pelos direitos indígenas. Criado em abril de 1961, foi a primeira grande terra indígena demarcada no Brasil e virou modelo para outros povos que exigiam o reconhecimento de seus territórios tradicionais. Mas hoje, quando as ameaças contra as terras, as culturas e as vidas indígenas ganham força, no Xingu e em todo o Brasil, a pergunta da narrativa Kuikuro continua a ecoar. Por que isso? E continua a ecoar também a palavra que abre aquela narrativa, como um pedido, um conselho e um alerta dos indígenas aos caraíbas. Escuta. Eu sou Guilherme Freitas e este é o podcast Xingu, Terra Marcada, uma produção da Rádio Batuta do Instituto Moreira Salles. Em 5 episódios, a gente vai percorrer a história do Parque Indígena do Xingu, criado há 60 anos depois de uma longa campanha para alcançar uma conquista improvável: demarcar no centro do Brasil um território do tamanho da Bélgica, onde os indígenas poderiam viver de acordo com suas culturas. Era pouco, se comparado ao que tinham antes da chegada dos Caraíbas. Mas foi uma possibilidade de resistência num país que crescia rapidamente em direção ao interior, devorando a floresta e atropelando quem não se encaixasse no ritmo da civilização, entre muitas aspas. Na década de 1940, restavam na região cerca de 700 indígenas. Hoje são mais de 6 mil, de 16 etnias. Aueti, Ikpeng, Kalapalo, Kamaiurá, Kauaiueté, Kisede, Kuikuro, Matipo, Meinaco, Naruquá, Naruvoto, Tapaiuna, Trumai, Uaurá, Iujá e Aualapite. Parte da história do Xingu está contada nos acervos do Instituto Moreira Salles, que abriga os arquivos de 4 fotógrafos que estiveram por lá: Alice Brill, Henri Balot, José Medeiros e Maureen Beziliad. Aqui a gente vai falar sobre o que essas imagens mostram e o que elas não mostram. E vamos conversar com lideranças indígenas, antropólogos e pesquisadores sobre a história do Xingu e como ela ajuda a entender a situação dos povos indígenas no Brasil. No momento em que o parque completa 60 anos, os povos xinguanos enfrentam uma combinação de ameaças. Ainda assim, continuam a ser exemplo de preservação da Amazônia e referência na luta por direitos indígenas. Você está ouvindo o podcast Xingu, Terra Marcada, episódio 1, O Cerco. A gente começou a planejar esse podcast no início de 2020. A ideia era montar a série como uma viagem pelo território indígena do Xingu, visitar aldeias e encontrar o máximo de gente possível para conversar sobre o passado e o presente dos povos xinguanos. Mas aí... O Ministério da Saúde confirmou hoje o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil. That COVID-19 can be characterized as a pandemic. Nós estimamos que a cada 3 dias o número de casos possa dobrar se nós não adotarmos nenhuma medida não farmacológica. Entre os casos confirmados está a primeira indígena, uma jovem de 20 anos, assistente de saúde em aldeias no Amazonas.
A comunidade Cocama, onde ela trabalha, está em quarentena. Em março de 2020, os povos do território indígena do Xingu entraram em isolamento. O território é formado pelo parque e por 3 terras indígenas adjacentes. A Associação Terra Indígena do Xingu, a ATIX, que representa os 16 povos que vivem no território, emitiu um comunicado pedindo que ninguém entrasse nem saísse das aldeias, a não ser em caso de urgência. Diante disso, os planos para o podcast foram suspensos. Até que, no fim de 2020, a gente encontrou um caminho. Não ia dar para viajar até o Xingu, claro, mas a gente podia ter notícias de lá. E foi assim que a nossa equipe ganhou um reforço. Ou melhor, 2. Eu sou Tacumã, eu sou cuicuro, eu moro aqui na aldeia Hipátia, na terra indígena do Xingu, Mato Grosso. Meu nome é Camiquiá, eu sou do povo Quincede, é daqui da terra indígena Uauí, Mato Grosso, e eu moro aqui na aldeia Angossovo, mas trabalho na aldeia Quingati, que é a aldeia central, onde tem a sede da nossa associação, o posto da saúde, escola, né? Eu sou cineasta, eu sou documentarista aqui na aldeia Hipátia, né? E junto com a comunidade, a gente tem um coletivo de audiovisual para a gente poder documentar tudo que a gente tem. Nos últimos meses, o Camiquiá e o Tacumã entrevistaram lideranças xinguanas e acompanharam o combate à Covid nas aldeias. Tudo sempre de acordo com os protocolos de saúde, para ninguém se expor. O isolamento ajudou a adiar a chegada da pandemia ao Xingu. Mas não teve jeito. Em junho de 2020, foi registrada a primeira morte por Covid na região, um bebê do povo Kalapalo. Até março de 2021, foram cerca de 1.000 casos só no território indígena do Xingu. No país todo, mais de 50.000 indígenas tiveram Covid, e mais de 1.000 morreram. O impacto da Covid para os povos indígenas tem sido devastador. E isso não pode ser resumido em números. Nas aldeias, a pandemia causou isolamento forçado, insegurança alimentar e um luto impossível de descrever. Muitos desses mortos eram anciãos, pilares das comunidades, lideranças históricas. Arucá estava internado no hospital de campanha montado em Porto Velho, em Rondônia. A COIAB, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, lamentou a morte do indígena e chamou a perda do último homem do povo Juma de desoladora. Morreu hoje, no Pará, aos 67 anos, o líder indígena Paulinho Paiacã. O cacique indígena Paulinho Paiacã morreu após contrair o novo coronavírus. Ele estava internado no Hospital Regional Público do Araguaia, no sudeste do Pará. O cacique Aritana, uma das principais lideranças do Parque Indígena do Xingu, não resistiu às complicações da Covid-19. Ele morreu hoje num hospital de Goiânia. Ele estava internado há 2 semanas com Covid-19 e não resistiu às complicações da doença. Muitas mortes podiam ter sido evitadas, não fosse o fiasco do governo federal no combate à Covid. Ainda em março de 2020, lideranças indígenas e ONGs criticaram a demora e a ineficiência das medidas contra a Covid adotadas pela FUNAI e pela Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, a CESAI. Logo ficou claro que os indígenas precisariam tomar a iniciativa para se proteger. Quando começou a pandemia e quando a gente sentiu que estava chegando mesmo perto da gente, a gente esperou que algumas autoridades, alguns órgãos regionais, como o distrito e a FUNAI regional, agissem no sentido de preparar as lideranças das nossas comunidades para receber esse impacto do Covid. Essa ação a gente percebeu por parte da TIC que estava demorando um pouco de acontecer. Então a gente teve essa iniciativa de chamar a FUNAI e o distrito para chegar numa conversa e dizer assim, nós vamos fazer os nossos planos e ações em conjunto. Esse é o Yanukulá Kayabisuyá, atual presidente da Associação Terra Indígena do Xingu. O Yanukulá foi entrevistado pelo Tacumã na cidade de Canarana, no Mato Grosso, onde fica a sede da ATIX. Hoje nós temos um grupo de instituições atuando no enfrentamento do Covid-19 e nós estamos bastante satisfeitos. Por quê? Porque essa provocação que nós fizemos inicialmente, ela está funcionando até hoje. Então hoje nós temos o Comitê de Crise do Covid-19 do Xingu, onde a ATIX faz parte desse comitê, e nós estamos discutindo juntos e decidindo em algumas vezes as ações que são direcionadas para as comunidades. As próprias comunidades no começo da pandemia, eles resolveram se isolar, bloquearam estradas,
né, isolaram as aldeias, porque eles entenderam o risco do problema mesmo, né? Um exemplo disso foi o povo Kisede. Eles vivem na terra indígena Wawi, que fica a leste do parque e faz parte do território indígena do Xingu. Quando o Kamiquiá começou a gravar, em novembro, eles já estavam isolados havia 8 meses. Assim como outros povos indígenas, os Kisede têm viva a memória de doenças que chegaram de fora e causaram devastação nas aldeias. Por isso eles logo se organizaram para combater a Covid. E o Kamiquiá registrou um pouco desse período. Tenho documentado algumas atividades assim, de isolamento aqui na aldeia. Desde março estamos aqui com estrada bloqueado, né? Ninguém sai, ninguém entra. Até mesmo para fazer qualquer coisa, ninguém está saindo. Somente aquelas pessoas que precisam de sair mesmo para fazer atendimento médico no hospital. Através da nossa organização, né? Que é a associação aqui, estamos conseguindo trazer alguns materiais necessários, como gasolina, material de pesca, ferramentas e até alguns suprimentos. Então, esse material ele fica 3 dias nesse local e depois, após isso, é trazido até aqui na aldeia para os pessoais. Então, eu tenho documentado isso. Eu sou Rinti Kinsede, da terra indígena Wawi, e estou aqui hoje para contar sobre um pouco da nossa experiência, né, no período que surgiu essa pandemia. Meu nome é Poicô Caiabissuyá, moro aqui na aldeia Quingati, do povo Kinsede, técnico de enfermagem do Polo Wawi. Ficamos sabendo a chegada e também o início da pandemia através da internet, de TV. Aí o povo começou a ter a preocupação que essa doença vai atingir toda a comunidade, até mesmo todo, aonde for, aonde o lugar vai ser atingido, porque a circulação de visita, de conhecer, através do trabalho, vai levar esse vírus para qualquer canto do mundo. Quando a gente vimos, né, que o caso aumentou aqui no Brasil, pegando os indígenas de outras regiões, né, a gente vimos que os casos estavam sendo muito críticos, estava sendo muito preocupante, né? Parentes indígenas morrendo. A gente pensamos como é que a gente poderemos proteger dessa doença. Começaram a juntar a comunidade no centro da aldeia e onde todos se uniram para discutir sobre como que nós vamos se prevenir para que esse vírus não entrasse na comunidade. A comunidade decidiu para a gente montar a nossa regra, montar o nosso protocolo, né, perante a pandemia. E a gente isolamos. Isolar total, não pode ter contato. Principalmente para nós indígenas é na cidade. Ir na cidade, né, isolar a saída das pessoas para a cidade. Durante o isolamento, nós não tivemos tranquilidade de sair para poder caçar, pescar. Como vai ficar? Né, algumas coisas que a gente precisa para a comunidade, ou se não precisa para a família, principalmente algumas coisas da cidade, né, sabão, né, escova de dente, né, linha de pesca, né, comprar algum facão, faca. E fizemos uma ação de ter um capital de giro que nós, comunidade própria, a comunidade nós tinha esse incentivo dentro da associação. A gente usou esse recurso para comprar material sensível e que esse material vem da cidade, mas ninguém não precisa sair para a cidade buscar esses algumas materiais sensíveis. Tomar uma decisão também que todo material que vier sempre tem que ser higienizado. Aqui na comunidade Kinsede, no povo Kinsede, não entrou essa doença. A gente mantém esse isolamento, está todo mundo unido, batalhando para combater
ou então até mesmo evitar que o vírus entrasse. A atuação do distrito, né, para atender essa pandemia não foi 100%, né? Poderia preocupar e antecipar as coisas que poderia acontecer antes de entrar dentro da terra indígena. Prevenir, né? Eles não tiveram essa prevenção de fazer algumas compras, de evitar as pessoas se circular. Atrapalhou um pouco alguma cotidiano dentro da comunidade. Trabalho de mutirão, festa tradicional, onde todo mundo faz aglomeração, também atrapalhou um pouco. Mas como nós, Quincede, tivemos esse controle muito rígido, nós conseguimos realizar algumas festas. Porque senão a aldeia fica desanimada total. A gente fizemos alguma estratégia também para que a gente continue nosso trabalho cotidiano e convivência cotidiano, como festa, como caçada, como pescaria, trabalho de mutirão. A gente continua fazendo dentro da aldeia. Isso vai ficar na nossa memória para a gente poder estar contando para os netos e netos, porque essa doença causou uma morte de muitas pessoas, de muitas lideranças importantes. Então, é uma doença que a gente vai estar guardado na nossa memória para o resto da nossa vida. Por isso que a gente está contente de estar tomando vacina contra essa doença, né? Vacina está chegando e a gente está torcendo para que chegue logo no nosso povo, né? Para a gente poder estar tomando vacina para sair do perigo, né? E nós vamos continuar tendo esses cuidados até quando comece a dar resultado, comece a dar reação. Quando todo mundo estiver vacinado, aí sim nós vamos começar a se tranquilizar. Em meio ao caos da vacinação no Brasil, os povos indígenas, incluídos no grupo prioritário, começaram a receber as primeiras doses no final de janeiro. Numa situação simbólica do momento que o país vive, associações indígenas e ONGs precisaram combater uma campanha de boatos contra a vacina. Os Quincede receberam a primeira dose no início de fevereiro e a segunda em março. O cacique Cuyuci, liderança histórica dos Quincede, foi o primeiro a ser vacinado. Surgiu essa doença ruim e ficamos muito preocupados com nossos velhos, nossas tias, nossas mães e bloqueamos nossas estradas para ninguém pudesse sair para a cidade e nem entrar. E ficamos em isolamento desde o começo até agora. E hoje chegou a vacina aqui na nossa aldeia e estamos sendo vacinados. Estou muito feliz com isso. E agora peço para o distrito e CESAI que trabalhem bem com nossos povos indígenas. Para os Cuicuro, a vacina chegou na mesma época. Eles vivem em 3 aldeias no Alto Xingu e são o povo mais populoso da região, com pouco mais de 600 pessoas. O Tacumã vive na aldeia Ipatsi, a maior dos Cuicuro. Em julho, ele filmou um curta-metragem sobre o isolamento para o IMS Convida, um programa de fomento à criação artística durante a pandemia. O filme se chamava A Hiperdoença. Novo coronavírus. O combate à Covid nas aldeias Cuicuro teve apoio de um comitê com ONGs estrangeiras, antropólogos e a Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, que há décadas atua na região e também ajudou outros povos xinguanos durante a pandemia. Foi assim que os Cuicuro desenvolveram uma estratégia própria para enfrentar a hiperdoença. Através da campanha, a gente contratou um médico e enfermeiros. Improvisamos hospital na aldeia, ambiente dentro da aldeia, assim. A gente comprou muito remédio, oxigênio, as coisas. As pessoas que estavam sem oxigênio, também outros povos, como Jabarapiti, Camaiorá, a gente mandou também remédios para eles. Mandou também oxigênio para eles, porque faltava muita coisa. CESAI, Secretaria de Saúde Indígena,
não apoiou. No meio disso tudo, os povos xinguanos ainda tiveram que enfrentar outra ameaça durante a pandemia. Eu tô aqui na região do povo Calapalo aqui, região do Calapalo, tá cheio de fumaça, tá cheio de fogo. Tá acontecendo aqui, olha aqui, situação, muito fogo, muito. Aqui, ó, você não consegue respirar. Fumaça demais, muito queimada. Precisamos salvar nossa floresta. Quando a floresta está queimando, nós também estamos queimando. Então, precisamos unir e vamos combater esse fogo. Olha a fumaça, a situação é triste. Em setembro de 2020, moradores de aldeias do Alto Xingu, como os Cuicuro e os Camaiurá, se depararam com uma série de focos de incêndio no entorno do parque. A fumaça tomou as estradas e as aldeias. As equipes de brigadistas indígenas ficaram completamente sobrecarregadas. Elas já tinham combatido incêndios, que acontecem nessa época do ano, mas nunca tinham visto nada igual. Em 2020, o Xingu foi a terra indígena que mais sofreu com queimadas no Brasil. Foram mais de 10 mil focos de incêndio, um aumento de 250% em relação a 2019. A situação se agravou tanto que o Tacumã chegou a lançar uma campanha de arrecadação de fundos para os brigadistas indígenas. Muito fogo mesmo. O fogo está espalhando quase todas as terras de Xingu aqui. Cada aldeia estão preocupados com isso, cada um falando pelo rádio, se comunicando. Tem muitos brigadistas indígenas, mas mesmo assim eles não estão conseguindo. Eles precisam muito apoio para que a gente pode apoiar, na verdade. Precisamos de apoio para eles, né? Porque a gente sabe a importância do meio ambiente, recursos naturais que a gente usa como remédios tradicionais, fumaça cada vez mais no Xingu. Por isso eu preciso de sua ajuda para ajudar brigadistas indígenas. Então é isso, muito obrigado. Eu fui na aldeia do meu pai, eu vi lá, eles estavam com dificuldade das coisas, não tinha transporte, não tinha comida, não tinha nada. São brigadistas contratados pelo IBAMA. Tinha só 5 pessoas que estavam trabalhando. Não dava conta de fazer. Falei para os meninos, vamos montar nossa equipe de brigadistas voluntários para a gente poder ajudar. Muito fogo, muito queimada. Vamos, porque a gente depende da natureza, a gente depende da nossa mata. Minha equipe de audiovisual, do Coletivo Clube de Cinema, e se tornou como voluntários para trabalhar. A gente foi revezando filmar. Então vamos documentar isso, vamos fotografar isso, o que está acontecendo, porque isso nunca tinha acontecido. Eu não sei que esse ano vai ser 2021, só que estamos preparando ainda para que a gente pode trabalhar para não acontecer como aconteceu o ano passado. Fumaça atacou todas as aldeias, fumaça cobriu todas as aldeias. Tinha muito fogo mesmo. Agora estamos preparando para que não aconteça mais isso. Você deve lembrar que, na mesma época do ano passado, o fogo devorou 30% do bioma do Pantanal, no Mato Grosso do Sul. As investigações apontam que a causa foi uma combinação de fenômenos naturais com incêndios criminosos em fazendas da região. O que aconteceu no Xingu foi parecido. O meio do ano é a época da seca, então o fogo se alastra com mais facilidade. Mas 2020 foi pior, por uma série de motivos. O desmatamento no entorno do território indígena do Xingu, a falta de fiscalização do governo federal e as mudanças climáticas, que estão provocando um processo de savanização no Xingu. A gente vai falar melhor sobre isso no próximo episódio. Por enquanto, vamos só lembrar que, em 2020, os povos xinguanos se desdobravam para combater ao mesmo tempo a maior pandemia em um século e um incêndio de proporções gigantescas. E enquanto isso, ainda tinham que ouvir esse tipo de coisa. Quando se fala, por exemplo, de desmatamento, região amazônica, quase 60% aí do Brasil tá ali na Amazônia Legal, pô. Como é que você vai tomar conta de uma área enorme como essa? Agora, uma outra mentira. A floresta nossa é úmida, não pega fogo. Né? E uma parte considerável das pessoas que desmatam, né, ela vê no mesmo lugar até, tá certo? E toca fogo no mesmo lugar, é o indígena, é o caboclo.
tem uma cultura regional. É o índio que toca fogo no roçado, é o caboclo também, o pequeno produtor que toca fogo no roçado. Alguns acham que eu devo mudar a cultura. Eu gostaria que pudesse mudar muitas culturas, né, de uma hora para outra. Tá? Mas quem fala isso não tem noção do que está falando. Né? Então o Brasil é o país que mais preserva. Agora, por que esse ataque criminoso, essa desinformação aí absurda em cima do Brasil? O jogo econômico. Né? Nós temos os commodities, né? O que produzimos no campo. E, obviamente, países, né? Não quero citar nome aqui para não ter polêmica, mas o pessoal deve saber qual país europeu está muito interessado nisso, faz uma campanha massiva contra o Brasil, nos acusando de ser os terroristas ambientais. Nós sabemos que isso não é verdade. Além disso, indígenas de todo o país precisaram se mobilizar para defender seus territórios. No início de 2020, o governo enviou à Câmara dos Deputados um projeto de lei que, na prática, abria as terras indígenas para mineração, garimpo, hidrelétricas e outras atividades de exploração, mesmo sem o consentimento dos povos indígenas. A Constituição de 1988 proíbe isso. O presidente da Câmara na época, Rodrigo Maia, se comprometeu com as associações indígenas a não dar sequência ao projeto. Mas, em fevereiro de 2021, o deputado Arthur Lira foi eleito novo presidente da Câmara, com apoio do governo. E o projeto voltou a ser uma ameaça. A crise da pandemia não vai impedir o governo de agir em favor de projetos desse tipo. Muito pelo contrário. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, deixou isso bem claro naquela reunião ministerial de abril de 2020 que o Brasil inteiro pôde ver. Nós temos a possibilidade, nesse momento que a atenção da imprensa está voltada quase que exclusivamente para o Covid e daqui a pouco para a Amazônia, é passar as reformas infralegais de desregulamentação, simplificação. Grande parte dessa matéria, ela se dá em portarias e normas dos ministérios que aqui estão, inclusive o de meio ambiente, e que são muito difíceis, e nesse aspecto acho que o meio ambiente é o mais difícil de passar qualquer mudança infralegal em termos de instrução normativa e portaria, porque tudo que a gente faz é pau no judiciário, no dia seguinte. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas, de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos. Os Kisede foram um dos povos que se manifestaram contra esse projeto de lei, que foi conhecido como o PL da devastação. Ministro, governador, Em outubro, mesmo isolados, os Kisede mandaram um recado da aldeia para o governo. O cacique Cuyuce avisou: "Vocês estão fazendo coisas muito ruins. Não estou gostando nada do trabalho de vocês." Esse tipo de governo que nós estamos tendo hoje, ele não é afinado com a política indigenista. Incentiva a exploração em torno das terras indígenas. Aqui no Xingu nós estamos enfrentando isso. Nós temos vários empreendimentos, principalmente estradas, que estão impactando ou estão em planejamentos que podem impactar o nosso território, o nosso rio, as florestas. Esse é o presidente da ATIX, Yanukulá Kayabi Suyá. Então, o nosso desafio maior hoje é a gente articular com as autoridades do governo da importância de os indígenas estarem em processo de consulta constante sobre essas mudanças que estão acontecendo, né? E o outro lado do desafio, a preparação dessas lideranças para que eles possam defender com conhecimento os seus direitos que estão sendo afetados hoje, porque o governo atual não está muito colaborativo com isso. O cerco aos povos indígenas se fecha, mas eles continuam a resistir. Em janeiro de 2021, o cacique Raoni, liderança histórica dos povos xinguanos, e o cacique Almir Suruí apresentaram uma denúncia contra o presidente no Tribunal Penal Internacional de Haia. A acusação era de ecocídio, um conjunto de crimes ambientais que configurariam crimes contra a humanidade. Em março de 2021, a Articulação dos Povos Indígenas no Brasil, a APIB, apresentou outra denúncia.
dessa vez no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. O advogado da APIB, Luiz Eloy Terena, disse: "Estamos enfrentando uma política de extermínio dos indígenas. Pedimos ajuda para acabar com o genocídio indígena no Brasil." Quando a gente estava terminando de editar a série, chegou uma notícia terrível. Em 27 de março, a Mbeni Suyá, uma anciã do povo Kisede, de mais de 100 anos, morreu em decorrência da Covid. A Mbeni era muito querida pelos Kisede e vai ser lembrada sempre como uma grande contadora de histórias. A gente dedica esse episódio a ela e a todos os indígenas que morreram na pandemia de Covid-19. Nos últimos 60 anos, o Parque Indígena do Xingu se firmou como símbolo da luta contra o genocídio indígena, no Brasil e no mundo. Mas como ele foi criado? E por que ele se tornou uma ilha verde, numa das regiões mais desmatadas do país? Querem transformar os índios em proletários, né, e se apropriarem dos seus territórios, das suas riquezas. É um discurso, né, falacioso. Os índios têm que ser igual a nós. Qual nós? Nós estamos falando de quem dorme debaixo da ponte ou quem mora no Morumbi. Em qual nós você quer transformar os índios? Esse é o tema do próximo episódio do podcast Xingu, Terra Marcada. Xingu, Terra Marcada é uma produção da Rádio Batuta, do Instituto Moreira Salles. Concepção, roteiro e apresentação, Guilherme Freitas. Edição e pesquisa, Luísa Silvestrini. Coordenação, Luiz Fernando Viana. Correspondente no Xingu, Kamikia Kisede e Takuman Kuikuro. Mixagem e finalização, Cláudio Antônio. Gravação, Felipe de Castro. Identidade visual, Washamani Meinako. Distribuição, Mário Tavares. A trilha sonora é de músicas do disco A Dança dos Sopros, Aerofones Kuikuro do Alto Xingu, gravado em 2006, com produção de Carlos Fausto e coordenação musical de Jacalu Kuikuro. A narrativa Kuikuro que abre a série foi registrada pela antropóloga Bruna Franqueto e contada pelo chefe Ataulu Kuikuro na aldeia Ipatse, em 1982. A narrativa completa está no livro Povos Indígenas no Brasil, 1996-2000, publicado pelo Instituto Socioambiental. Para saber mais sobre o podcast, você pode visitar nossa página na Rádio Batuta, radiobatuta.com.br. E para conhecer os acervos do Instituto Moreira Salles, acesse ims.com.br.